Falar em línguas estranhas é a evidência do batismo do Espírito Santo? Ou melhor, ela é a única evidência do batismo do Espírito Santo? Há muitas linhas teológicas pentecostais que acreditam que para a pessoa ser batizada no Espírito Santo, a evidência primordial é o falar em línguas estranhas. Mas isto realmente está correto conforme as Escrituras Sagradas? Primeiro, nós precisamos fazer uma análise do contexto bíblico a respeito dos dons espirituais. E é claro, precisamos levar em consideração também o ministério de Cristo Jesus. Afinal de contas, a promessa do batismo do Espírito Santo veio através de Cristo. Claro que havia sido profetizado lá em Joel. Porém, lá em Joel não havia o dom espiritual do falar em línguas. Se nós observarmos lá, vai falar sobre sonhos, revelações, mas não se refere em momento algum a respeito do falar em línguas. Porém, Jesus, ao partir da terra, ele diz para os seus discípulos: aquele que crê, curarão enfermos em meu nome, expulsarão demônios, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe causará danos alguns, e falarão novas línguas. Então, as novas línguas aparecem pela primeira vez com as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, declarando isto a nós. Porém, havia uma promessa de que o povo de Deus falaria em outras línguas os mistérios de Deus para pessoas de outras nações. Isto está representado lá em Isaías. Bom, acontece que os dons espirituais são dons dados pelo próprio Espírito Santo conforme a sua própria vontade e não conforme a vontade do homem. Pois os dons espirituais não estão limitados ao desejo carnal, e sim ao desejo espiritual. Sendo assim, nós podemos perceber e tomar como exemplo o próprio Jesus Cristo, que no seu período ministerial, em momento algum, ele falou em línguas estranhas. Porém, ao sair do batismo, no capítulo 4 de Mateus, nós encontraremos que Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Ainda no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, fala que Jesus também era ungido do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada, no capítulo 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 29 e 30, diz assim: porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos? Claro que a resposta para tudo isto é não. Inclusive o falar em línguas, porque nem todo mundo terá esse dom de falar em línguas, muito menos o dom de interpretar, assim como também o de curar. Assim como nem todos também são profetas, doutores e também pastores. Isto é fato e é o que Paulo deixa claramente. O dom de línguas é um dom que edifica a própria pessoa quando ora em outras línguas. E Paulo dá um alerta dizendo que se você não tiver ninguém que interprete dentro da igreja, que você deve ficar calado, porque assim você não traz confusão dentro da congregação. Paulo ele dá um alerta para os irmãos a respeito deste assunto no capítulo de número 14 de 1 Coríntios, a partir do versículo de número 20, que diz: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Ou seja, o dom de falar em línguas foi o cumprimento de uma promessa no passado que agora se repete no presente. O dom de línguas existe, mas edifica a própria pessoa, a não ser que haja quem interprete.